Olá pessoal, sejam bem-vindos nessa videoaula que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cio em cães e gatos. Né? Aquele período que os animais aceitam a fêmea, né? E como é que são as características, o que é cio, quanto tempo dura, como é que eu sei que o cachorrinho e a gatinha estão no cio. Então nesse videoaula eu vou tentar falar um pouquinho sobre a experiência do cio que alguns de vocês vão conviver. Tá? Eu me chamo Leonardo Alex, sou médico veterinário e fica aqui para a gente poder aproveitar bastante. Primeiramente, o cio, a gente também chama eles períodos de estro. Estro e cio é a mesma coisa. Se você é um profissional auxiliar veterinário, se você é um profissional um acadêmico de medicina veterinária, você muitas vezes fala assim, o animal está no período do estro dele. É a mesma coisa que cio, tá? E o cio, ele caracteriza, naquele momento, aonde o animal ele vai estar propenso a casar lá, né, e gerar outro ser idêntico a ele. E o animalzinho, ele precisa estar no período que se chama de puberdade. Essa puberdade acontece em média lá por 9, 10 meses de vida. O animal ele entra nesse processo de poder gerar um ser idêntico a ele e ele vai começar a desenvolver um processo que nós chamamos de cio. A fêmea, nesse momento de cio, ele vai permitir que o macho acasale com ela para que gere novos filhotinhos. Ao contrário que muitos pensam, o macho ele não tem cio, né? Quem tem cio são as fêmeas, é a gata e a cadela. O macho ele está propenso a acasalar a qualquer momento da vida dele. Desde que ele esteja saúde e esteja bem de saúde, ele vai conseguir acasalar se a fêmea aceitar ele. Algumas pessoas falam assim, Léo, mas o meu cachorro, o meu gato, ele fica, alguma época da vida, ele fica muito excitado, ele fica se esfregando, ele fica louco, é como se estivesse no cio. Isso pode acontecer de diversos fatores. Um dos fatores que pode ser é porque a fêmea, ela pode estar no teu vizinho, tá no seu quarteirão, ela pode estar no cio. E ela libera um cheiro, que nós vamos chamar esse cheiro de feromônio, aonde o macho vai se sentir atraído pela fêmea. Né? O cio, propriamente dito, ele vai permitir que a cadela engravide. Ao contrário do humano, né, ou alguns humanos, eles têm relação sexual a nível de prazer. A cadela não. A cadela ela vai ter para se reproduzir. Naquele momento aonde ela vai ovular e ela vai entrar nesse processo que nós chamamos de cio. Em média, esse cio ele ocorre 2 vezes por ano, a cada 6 a 7 meses. Pode variar de cadela para cadela, pode variar de raça para raça, mas em média, vamos botar aí 2 vezes por ano, a cada 6 meses, para você ter uma noção que vai acontecer esse processo de cio. Caso você não deseje que o seu animal entre nesse cio, o que a gente recomenda? Que faça a castração e retire os ovários dela fora. Como você vai ver em aula específica aqui desse módulo 2 do curso de auxiliar veterinário, ou você já viu lá em sala de aula, se for o caso. Né? O cio, propriamente dito, ele vai acontecer 2 vezes por ano, e nós vamos, essa cadelinha, na hora que estiver nesse processo, nessa fase da vida dela, vai liberar um cheiro muito forte. Esse cheiro vai atrair vários machos, aonde eles podem brigar, aonde eles podem parar de comer, aonde eles vão ficar o tempo inteiro perturbando ela, em cima dela, tentando acasalar. E eu, muitas vezes, quando tem mais de um animal, não é incomum ter briga entre eles, porque todas eles ficam disputando a fêmea. No processo de cio, propriamente dito, antes de acontecer esse cio, a cachorrinha entra num processo que chama de pré-estro, antes do cio. E nesse momento, a cadelinha, o que ela faz? Ela monta no macho, muitas vezes, não se deixa montar para reproduzir e ela bate nele. E aí muitos proprietários, às vezes, confundem achando que a cadela não gostou do animal. Na verdade, não está naquele processo ainda de fecundação, naquele processo ainda que vai gerar outro ser idêntico a ele. O cio nas cadelas, pessoal, como vocês, ocorre 2 vezes por ano. Por que pode acontecer a cada 6, 7 meses? Porque tem uma variação individual, né? Mas uma média geral, 2 vezes por ano. Como é que eu sei que o animal está no cio? Primeira coisa que você vai observar é a vulva. A vulva, como você está vendo aqui na imagem, a vulva é onde sai a parte reprodutiva, onde o animal urina, ela fica muito inchada, né? Se você comparar um animal com o outro, a vulva que é pequenininha, atrofiada, ela fica inchada, ela fica vermelha, ela fica hiperêmica e às vezes sai um corrimento sanguinolento. Pode ser clarinho ou pode ser bem forte. Isso é uma das características mais comuns que tem. Esse corrimento não pode ter pus, esse corrimento não pode ter cor esverdeada e não pode ter nenhuma alteração. Caso tenha, procura seu veterinário aí para poder verificar se está normal ou não,
porque existem doenças uterinas que pode confundir com o pessoal leigo, né? Outra característica que você vai observar em cadelas no cio, né, até mesmo o macho, eles alteram o comportamento dele. Alguns latem muito, alguns ficam vocalizando, alguns ele vai procurar o macho, vai ficar perturbando ele. Quando o macho se afastar, ela vai procurar ele para botar, para aquele momento ocorra assim que a gente faz o acasalamento. Esse cio, propriamente dito, ele dura desde que sangrou até a fecundação e vai durar em torno de 2 a 3 semanas, que pode variar de animal para animal. Só que não necessariamente naquele início daquela. Ela vai aceitar o macho na hora que ela ovular. Ela não costuma aceitar o macho antes de ovular. Então, nessa fase, vai bater nele, vai ficar irritada com ele, vai rosnar para ele e ele vai ficar louco atrás dele para poder permitir que ela aceite, né? Depois, se ele conseguir acasalar e conseguir introduzir o pênis dele, ejacular, introduzir o espermatozoide dele dentro da vagina da cadela, esse animal ele tem os seus bulbos eréteis, como você vai ver na parte de anatomia, ou você já viu, né, da parte do sistema reprodutor masculino, você vai ver os bulbos eréteis ficam inchados, né, e aí a cadelinha ela fica presa junto ao macho, né? Na verdade, o macho fica preso junto à cadelinha. E eles ficam os dois colados lá por 15 minutos, a meia hora, conforme essa imagem. E depois vai relaxar e vai soltar e vida que segue sozinho. Nunca tente separar o cão macho da fêmea, porque você pode causar uma fratura de pênis. Porque como você viu lá na aula de anatomia do pênis do animal, o osso peniano, ele tem o cão, ele tem o osso peniano, ele pode fazer uma fratura de osso desse pênis dele. E ao mesmo tempo, né, o humano não, o humano já são corpos cavernosos cheios de sangue. O macho cão, ele tem osso peniano. E a cadelinha também pode se machucar, pode causar alguma lesão no sistema reprodutor dela, na vulva dela, um prolapso de útero dela, caso você tenha que fazer uma separação forçada. Então, se o animalzinho está coladinho com a fêmea, não tente separar, porque infelizmente já ocorreu a ejaculação e, consequentemente, não vai ter muito o que fazer, a não ser que tomar medidas imediatas para poder conversar com o seu veterinário uma possível castração ou aguardar, né, o período de 2 meses em média, que é o tempo de gestação de uma cadela e de uma gata. Na verdade, as cadelas, depois que fecundou, depois que cruzou, em média 2 meses, que pode variar de 58 dias em média a 63 dias, o animal vai gerar um novo ser. A maior parte do crescimento desse feto, como você está vendo essa imagem aqui, você pode observar que tem um feto aí com 7 anos, tem um feto com 25 dias, tem um feto 7 dias, um feto com 25 dias, 39 dias. Se você observar, no 40 dias, ainda está muito, muito, muito não formado ainda. Né? Então, no finalzinho, os últimos 20 dias, que a gente chama de terço final da gestação, é o período que o animal dá aquele boom e ele desenvolve rapidamente. Nos últimos 10 dias, olha quanto desenvolve, para você ter noção do feto. Né? A gata já é uma coisa mais constante. O cachorro não. O cachorro começa a desenvolver ruim depois daquele pico no finalzinho da vida da gestação. Qual a importância disso? Caso o veterinário opte em fazer uma cesariana, tem que verificar se realmente é dedicado a fazer cesariana, porque todos os dias são importantes. Você viu que come 10 dias envolve muito no final da gestação, né? Mas você vai conversar com o seu veterinário, ele vai te orientar da maneira possível e você, como auxiliar veterinário, vai dar suporte em todo o procedimento para que esse animal tenha uma boa recuperação aí e um bom pós-operatório, caso opte uma cesariana. Né? Já as gatas, ela tem uma período de gestação muito parecido com a cadela, em média 2 meses também, mas ela pode se prolongar mais 1 semana além do macho na gravidez, tá? Então, a fisiologia da reprodução, eu botei uma tabelinha para vocês aqui entenderem, né, como são as características para que a gente consiga reproduzir esse animal. E a primeira coisa que eu botei na tabelinha para vocês aqui tudo em gato vai ser mais rápido, tá? Geralmente tudo em gato é um pouco mais rápido que em cachorro. A primeira coisa, falar da puberdade. Puberdade é quando o ser vivo entra e tem capacidade de gerar outro ser vivo. Ele tem uma descarga hormonal e agora virou homenzinho. Na medicina humana, você é caracterizado, né, como adolescente. O cara virou adolescente agora e consegue engravidar uma menina. A mesma coisa acontece com os cães e com os gatos. Aquele momento aonde o cachorrinho vai conseguir engravidar agora uma cadelinha.
ou aquele gatinho vai conseguir engravidar uma gatinha. Porque com animais menores, por exemplo, cachorro menor de 7 meses, ele não vai conseguir, é uma criança ainda. Ele não está na puberdade dele. E essa puberdade, em média, acontece em torno de 7 a 10 meses. Por que vai saber são 3 meses, tanto tempo? É igual a mulher. Tem mulheres que menstrua com 9 anos, tem mulher que menstrua lá com 13 anos. Então vamos botar uma média aí, 10 anos de idade, uma menstruação de uma menina humana. A cadela é a mesma coisa. A menstruação, vamos botar de 7 a 10 meses nas cadelas. Já em gata, ela já consegue gerar outro ser idêntico a ele, né, o macho, em torno de 5 a 9 meses. A fêmea, ela entra no cio a primeira vez em torno de 6 meses a 1 ano de idade. Lá para os 10 meses é a primeira vez que ela vai entrar no cio. Né? Alguns primeiros cios são cios muito sutis. A vulva dilata pouco, a vagina dilata pouco, e às vezes você nem observa, a gente chama isso até de cio silencioso. Mas muitas vezes o animal sofre muito, porque foi aquele primeiro momento, né, que ela observou, que ela teve aquela primeira fase de gerar e de sangrar, de dilatar, a mama dela começa a ficar inchada, né? Outro sinal que a gente observa, ela fica mais dengosa para poder colocar. Como ver para vocês, o cio na cadela acontece 2 vezes por ano. Na gata, vou falar para vocês, vão surpreender como gata entra no cio daqui a pouquinho. Fica nesse vídeo, continua assistindo essa aula que você vai continuar, vai entender como é que é o cio da gata. Né? E durante o cio, né, como a gente não consegue saber o momento certo que ovulou na prática, no mundo real, na sua casa, na casa lá do cliente, o que vamos fazer? Nós vamos falar que vamos juntar antes do cio, que é o pré-estro, né, o proestro, junto com o estro, que é o famoso cio mesmo. A gata e a cadela, desculpa, ela sangra em torno de 2 a 3 semanas, né? Então, esse momento. E geralmente, depois começou a sangrar, em média, com 2, 3 dias, que ela ovula, e é aquele momento que ela aceitar o macho e vai engravidar dele, né? Que também acontece lá pro 11º dia, 13º dia, uma média. Só que como a gente muitas vezes não observa o início do sangramento, a gente não tem certeza. Então, se você quiser reproduzir o animal, o ideal é que você deixe o macho com ele o maior tempo possível, né? Só tomar cuidado para eles não se machucarem ou não ter briga, ou a fêmea mesmo não machucar o macho. E aí, como eu vocês, a gestação dura 2 meses, né? E o número de animais varia muito, gente. Quanto maior o animal, geralmente pode ter maior ninhada. Não é incomum animais de grande porte ter 12, 13, 14. Tem animais de porte gigante, já chegou até 22 filhotes numa barrigada. E tem animais que geralmente tem um só. Quando é um só, o animal muitas vezes fica muito grande. E aí aumenta o risco de necessitar de uma intervenção médica por causa de dificuldade na hora do parto. E a gente chama isso de distocia. Tá? Já em fêmea, gata, nós vamos ter, em média, de 1 a 8 filhotes. Na prática, a gente pega realmente uns 4, 5 filhotinhos por vez. Tá? Como ver vocês, a duração geralmente dura 2 a 3 semanas do cio, propriamente dito, das cadelas, que eu tô falando de cadela, tá? E uma das coisas muito interessantes, que talvez você não saiba, que até uma mulher humana que tiver grávida de gêmeos, né, ela pode ter dois pais diferentes. Porque como é que funciona? O homem, ao ejacular, ele libera milhões de espermatozoides, mas a mulher, ela libera 2 óvulos certinho, né? Aquela fase do óvulo dela é um óvulo certinho, aquele momento certinho da vida dela. Ela já nasce com essa quantidade de óvulos e ao longo da vida vai liberando esses óvulos. E a mulher, se ela liberar um óvulo só, se ela tiver relação sexual, ou assim como acontece na cadela, ela pode fecundar e gerar um ser. Se ela tiver 2, a mulher humana, ela pode gerar gêmeos, né? E aí, se ela tiver relação sexual em torno de 48 a 72 horas com outro homem, outro parceiro, ela pode, cada espermatozoide de um homem, inocular um ovário diferente. E ela fica grávida no mesmo momento de gêmeos, só que na verdade seria de pais diferentes. Só que a placenta tem que ser diferente para poder permitir que isso aconteça. Tá? Em cadelas e gatas, geralmente ela libera vários óvulos. Por isso que a barrigada dela são vários animais ao mesmo tempo. E se ela tiver relação sexual com vários cachorros na rua diferente, ela pode também a barrigada, um do cachorrinho branquinho lá, o outro do pretinho, outro do caramelo. Ela pode ter vários pais diferentes no mesma barrigada.
tá? Isso acontece com humanos e também pode acontecer também com cães e gatos. Como veio para vocês, né? No momento que pegou, cruzou, aceitou porque estava no cio, introduziu o pênis, ejaculou dentro, o macho vira e ele fica preso, encaixado na vagina da fêmea. E esse encaixe vai durar mais ou menos de meia hora. Vamos dar 20 minutos aí, 15 a meia hora, minutos a meia hora. E nesse momento o espermatozoide ele vai seguir até ele vai achar o óvulo, né? Que é essa parte aqui. E ele vai penetrar, formando assim, através do gameta feminino, que é o óvulo, e o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele vai entrar e vai gerar uma célula, que nós chamamos de célula-ovo, né? Um embriãozinho. E esse embrião vai se desenvolver, né? E vai ficar lá dentro de uma placenta, né, aonde essa placenta vai alimentar o filhote, que é uma ligação entre a mãe e o filhote, aonde vai chegar nutriente, vai chegar oxigênio, vai remover várias substâncias que o corpo do filhote vai produzir, e vai também proteger ele para que a mãe alimente esse filhotinho lá dentro. E toda essa placenta vai ser armazenada, essa gravidez vai ser lá dentro do útero, né? O útero que vai lá conservar os filhotinhos, né? Que na hora do parto vai sair através do canal vaginal, que é o canal do parto, e os filhotes vão ser totalmente expulsos depois de 2 meses, né? Saudáveis e felizes se tudo correr bem, que é o que todos nós esperamos. E o sistema reprodutor, assista a aula lá de como é formado o sistema reprodutor de anatomia da cadela e da gata, vocês vão ver que também tem ovários, né? Os ovários são as estruturas que fornecem hormônio para o animal, né? E esse ovário, o corpo vai alterar todos os hormônios durante a gestação, para que você mantenha esse animal prenha durante esses 2 meses sem ter alteração. Então, isso é mais ou menos o que acontece no cio da cadela. Isso é um resumo da aula. Se você sabe que você já assistiu essa aula muito mais completa, muito mais ampla, qualquer coisa, só chamar a gente no WhatsApp, você que é nosso aluno de CEMEV, para poder esclarecer mais dúvidas, tá bom? Já em gata, a gata é mais curto, né? A gata, a frequência de cio é muito, muito grande, né? Pra você ter noção, as gatas entram no cio a cada 2 a 3 semanas, então cada 15 dias a 21 dias, ela entra no cio se tiver a presença de luz e presença de outro macho. Então aqui no Brasil, que é um país tropical, ela vai entrando no cio várias vezes. E não é comum a gata estar grávida, aí ela pare, começa a amamentar e já é grávida de novo. Nem terminou a amamentação, já está grávida novamente. Por isso que muitas pessoas recomendam logo a castração da gata, ainda mais se o gato tiver contatos com outros gatos, porque eles brigam e pegam doenças através da mordida, através da saliva, já que a gata precisa, eles machucam tudo. E quais são os sintomas, os sinais que eu observo que a gata está no cio? Primeiro, ela fica mais agitada, ela procura mais você, ela vocaliza, ela mia. Quando ela está cruzando, ela precisa sentir dor. Como você viu na aula de anatomia lá, o pênis do macho é cheio de espículas, cheio de espinhos. E esse espinho machuca na hora da cópula, da relação sexual. E ela grita. O macho morde a nuca da fêmea. Então ela grita, porque ela precisa sentir essa dor para poder ovular melhor, né? E a gata também, quando ela está no cio, ela começa a esfregar nas suas pernas, ela começa a esfregar nos objetos, fica esfregando nos lugares e levanta geralmente o rabo, né, para poder mostrar que ela está bem, fica esfregando com o rabo levantado para poder identificar. Geralmente, o cio de uma gata é um pouquinho mais rápido do que da cadela também. Tudo é mais rápido, né, em gato, né? Geralmente, 1 a 10 dias, a gatinha para de ficar no cio. Só que logo em seguida, passou mais umas 2, 3 semanas, novamente no cio, tá? Então, essas são as referências que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre gatas e cadelas sobre o cio, tá bom? Isso aqui é um 2%, mais 2% da aula aí do módulo 2 de Anatomia e Fisiologia. É uma aula de revisão para vocês e aproveitem bastante para poder não perder. Assista quantas vezes quiser essa aula e agradeço mais uma vez aí os alunos do CEMEV. Dúvidas? Entre em contato, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e nos vemos em breve.